Indignada. Eu tô indignada. Hoje a gente tá com Raíssa e Amanda e a gente vai falar um pouco sobre um assunto que deixou a gente bem revoltada e chocadas nesses últimos dias, que é a tão falada cura gay. O que aconteceu? Um juiz do Distrito Federal, a partir de uma ação popular de um grupo de psicólogos, decidiu que os psicólogos que assim quisessem poderiam fazer uso de terapias de reversão sexual, o que ficou conhecido, né, como cura gay. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. A Amanda tá aqui como psicóloga e a gente quer... E aí, a Amanda está aqui como psicóloga, Raíssa como pessoa indignada, como pessoa indignada, né? E eu como apresentadora deste canal e integrante da comunidade LGBT, queremos mostrar a nossa indignação a respeito desse acontecido. Cura gay. Difícil falar sobre isso porque é algo que eu acho que muita gente imaginou que não fosse mais ser necessário discutir sobre isso, já que há, sei lá, quase 30 anos atrás a homossexualidade saiu da lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. E em 1999 o Conselho Federal de Psicologia deu uma resolução dizendo que a homossexualidade não poderia ser tratada, que os psicólogos não poderiam fazer tratamento de reversão sexual, e agora volta à tona essa bomba, né, que cai assim num momento que já não tá muito bom, na verdade ele está muito bosta, né, do Brasil. E aí isso gera uma revolta na gente, gera um incômodo muito grande, né, porque tipo, caralho, já não basta tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, todos os preconceitos, e aí vem mais uma bomba dessa pra terminar de foder. Pra trazer mais violência, mais exclusão. Mais exclusão. Tipo, porque é optativo, é quem quiser. É voluntariamente, tipo, situando, né, a decisão, a liminar do juiz, um grupo de psicólogos fez uma ação popular para solicitar que fosse anulada, né, a resolução do Conselho Federal que decidiu que a homossexualidade não poderia ser tratada como um desvio ou como uma doença. E aí esse juiz concedeu essa decisão liminar, dizendo que, em suma, que as pessoas que quisessem esse tipo de tratamento poderiam fazer. Só que a gente sabe que quando você abre a brecha para uma interpretação, que interpretação vai ser essa no momento que a gente tá de preconceito? Tipo, quando você... vai legitimar o preconceito das pessoas. Quando você vive Muitas numa pessoas casa... já veem isso como uma coisa errada, como uma doença realmente. E vão querer, de qualquer forma, que isso seja reversível. Quando você vive numa casa que isso não é aceito e que vê que isso pode ser curado, reversível. Quando alguém fala, quando alguém dá uma brecha, dá um sinal de que, por mais que cientificamente comprovado que não tem, tipo, que não tem cura porque não é uma doença, que não tem jeito para aquilo, que tipo, você é aquilo, não é algo que pode ser tratado. Mas quando alguma pessoa dá uma brechinha, um sinal de que, não pode ser tratado, aí já vem aquele negócio, bum, tipo, não, pode ser tratado. E quantas pessoas que não seriam obrigadas a ir ao psicólogo ou a passar por essas terapias que consistem em nada mais, nada menos que tortura psicológica e até mesmo física. A gente já viu, né, relatos na internet sobre isso. Além do conservadorismo, tem questões, eu acho, mercadológicas, né? Muitas pessoas... Com certeza, dinheiro envolve também. Com certeza, sabe que nós vivemos num país extremamente homofóbico, um país extremamente conservador, e isso é lucro, né? O psicólogo que vai se sujeitar a fazer esse tipo de terapia, ele vai ganhar dinheiro com isso. Clínicas que vão oferecer esse tipo de terapia vão ganhar muito dinheiro com isso. Ganhar dinheiro em cima do preconceito, em cima de uma violência num grupo de pessoas que já são violentadas diariamente. Com certeza. Tipo, foi um grupo pequeno, eu acho, né, de psicólogos que entraram com essa ação popular. Uma, inclusive, já fazia esse tipo de coisa e foi prejudicada, foi punida, foi censurada, foi prejudicada pra ela, né? Isso, pelo menos ao meu ver, é mais questão deles do que preocupado com a sociedade, do que preocupado com o grupo. E assim, a gente vê muito, eu tenho visto muitos argumentos de heterossexuais que dizem, mas se a pessoa
quiser passar por esse tratamento, se a pessoa não estiver feliz com a sua sexualidade, com sua homossexualidade, essa pessoa não tem o direito, eu achei muito compaixão dessas pessoas, né? Essa pessoa não tem o direito de se tratar, essa pessoa não tem o direito assim, sim, ela tem o direito, só que não de se tratar, ela tem o direito de se aceitar por conta da sexualidade, mas se tratar para se aceitar e entender que aquilo que ela é não é errado. Por que as pessoas não se sentem à vontade quando se descobrem homossexuais ou bissexuais? As pessoas não se sentem à vontade nessa condição porque a sociedade as oprime, porque a sociedade é preconceituosa, porque a sociedade é violenta, porque a sociedade é insensível. Então, se uma pessoa desde pequena cresce ouvindo que aquilo é errado, como é que ela vai se sentir à vontade naquela condição? Então o problema não tá nela, o problema tá na sociedade, nas pessoas que estão dizendo que ela está errada. É uma coisa imposta do que é certo e do que é errado, né? Que... É uma sociedade heteronormativa, você cresce, você tipo, heterossexualidade compulsória. Você tá lá na barriga da sua mãe e você já tem, se for uma menina, né, você já tem um namoradinho que é o filho do vizinho. E cara, você cresce ouvindo isso, como é que você não vai pensar que ser homossexual é errado? E tipo, não é, pô, não é uma coisa normal. Fugir do padrão não é aceitável, né, de forma alguma. Várias pesquisas já foram feitas e já foi definido que não tem cura para homossexualidade, porque não é uma doença, né? Não é um problema. O problema não está na homossexualidade, está nas pessoas que são preconceituosas. Existem casos de pessoas que passaram por esse tipo de tratamento e isso desenvolveu outras questões, verdadeiros problemas como ansiedade, depressão, inclusive suicídio, né? Porque tipo, você quer que a pessoa lute contra algo que ela contra a essência dela, e quando ela se vê ali que não consegue, no desespero, isso com certeza aumenta a taxa de suicídio, né? Sem contar que esse tipo de decisão, esse tipo de determinação legitima o ódio e o preconceito das pessoas e faz com que nós... Intensifica a tortura, né? Tanto física quanto psicológica, principalmente. Porque a pessoa não se aceita, pelos outros não aceitarem, a pessoa acaba não se aceitando também e se prejudicando cada vez mais por causa disso. Porque sente a rejeição da família, acha que não tá sendo... Ai meu Deus, isso eu não Porque não é certo. Eu não tô sendo curado, isso não vai acontecer. Porque a pessoa continua sentindo desejo, ela continua pensando naquilo, não muda. Tá? Isso faz com que nós, né, enquanto comunidade LGBT, sintamos ainda mais medo, ainda mais insegurança. E é aquela coisa de você estar na rua e já um olhar estranho, você já fica preocupado, você não tem coragem de, dependendo do lugar, você não tem coragem de pegar na mão da sua namorada, do seu namorado, se você for homem, e você fica, né, pensando que alguma coisa vai acontecer, você não se sente à vontade para expressar aquilo que você é, porque se sem esse tipo de decisão já é difícil, imagine quando alguém legitima e tipo, pode ter tratamento, então você tem um problema. Se alguém disse que você, se um juiz que tem uma pessoa estudada disse que você poderia ser tratado, então você pode ser tratado. E aí, como é que fica as nossas vidas? Isso vai ser imposto como verdade absoluta e cada vez mais vai aumentar realmente o preconceito. E é isso, tipo, uma evolução nesse tipo de pensamento. Então, você vai aumentar essa insegurança de demonstrar seu carinho, de demonstrar seu afeto, porque essa ideia de que é uma doença ou de que é um problema vai crescer e com o tempo... você tá num lugar com o seu parceiro ou sua parceira, vai ser absurdo, entendeu? Esse doente aqui perto de mim. Isso. As pessoas já têm vergonha das doenças, e se isso for considerado uma doença e um problema, que a gente já sofre violência por isso, agora, imagine depois. Isso imagine até onde isso pode ir. Se hoje... um grupo de psicólogos insatisfeitos com a resolução do Conselho Federal de Psicologia fizeram uma ação popular, fazendo com que o juiz determinasse que eles poderiam ignorar a resolução do Conselho Federal. Daqui pra frente, mais lá pra frente, talvez a gente chegue a um momento de que pessoas sofram internação compulsória, porque
ah não, hoje é, mas é quem quiser se tratar é que vai se tratar. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que podem ter pessoas que realmente sejam obrigadas a passar, adolescentes, jovens, a passar por esse tipo de tratamento. Quanto tempo vai faltar daqui, se isso realmente, né, se estabelecer? Quanto tempo até que exista uma internação compulsória? Já que a pessoa é menor de idade, já que a pessoa não sabe o que está, não é dona do próprio nariz. É uma coisa assim, tipo algo simples que provavelmente será derrubado, né? Porque o Conselho Federal de Psicologia já se posicionou e disse que é contra e que vai defender a resolução de 1999. Mas isso continua sendo muito grave. Só por ter gente que pense assim e a gente sabe que age de acordo com esse pensamento, já é um absurdo, é revoltante. A gente já é violentado todos os dias, tá ligado? A gente já tem os nossos direitos violados por um olhar, quando a pessoa já lhe olha de uma forma estranha. Você não tem direito de ser quem você é, você não tem o direito de existir, você já nasce, já é colocado para ser de tal forma, as pessoas não te deixam livre para ser, não te deixam opções, né? Não te dão outras possibilidades. O que me deixa mais puta, tanto com relação a isso quanto a outras coisas, é o que a sociedade impõe. Eu me revolto muito com isso, com as coisas que a sociedade impõe pra gente em todos os âmbitos, do que é certo e do que é errado, sabe? De como você deve agir de todos os jeitos, de como você deve ser mulher, de tudo, pô, de como você deve se vestir. E como você tava falando do caso até da Juju Salimene, mulher tem que ter perna. Velho, se fuder. Como fala Caetano, né? Todo mundo quer saber com quem você se deita. Tipo, foda-se, cara. Se você vai beijar homem, mulher, se você vai transar com, sei lá. Isso não deveria ser importante, né? Não deveria ser uma questão que as pessoas vão questionar sobre isso. Deveria ser você, a sua sexualidade, porque você, antes de tudo, é uma pessoa. E é você que goza disso, entendeu? Pois é, pô, se você não quer, se você não é a favor do casamento gay, não case com gay. Eu lembro que quando eu comecei a perceber que sentia desejo por mulheres, foi muito difícil, porque até então estava tudo bem. Naquele começo, né, toda uma vida dentro da religião cristã e tal, e tipo, não, ficava assim, aquela coisa e tal de Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado, tarará, tarará, e depois eu fui evoluindo, né, não, tudo bem, não sei o que, ninguém tem nada a ver com isso e tal. Quando isso começou a fazer parte da minha vida, quando eu comecei a me perceber nessa condição, com essa orientação, eu entrei em desespero. Eu fiquei tipo, não, as pessoas tudo bem, mas eu... E eu lembro que eu orava a Deus, chorando, pedindo, meu Deus, eu não queria ser assim. Por favor, o Senhor está vendo que eu não queria sentir isso, que eu não queria... Enfim, e foi muito difícil, foi muito violento, porque eu não dividia isso com ninguém, não compartilhava, e eu me sentia errada porque eu fui ensinada que aquilo era errado, eu fui ensinada que não devia ser assim. Então quando eu me vi naquela condição, eu não conseguia me aceitar. Então quando a pessoa, o LGBT que não se aceita, não é porque ele não se sente à vontade com a sua sexualidade por questões próprias, são por questões externas. Eu não me sentia à vontade com a minha sexualidade porque as pessoas me disseram que a minha sexualidade era um problema. Mas a partir do momento que eu aceitei, que entendi que não tem porra nenhuma de errado comigo, que o problema tá nas pessoas, eu consegui viver a minha sexualidade de forma plena. E é isso que as pessoas precisam entender, e é isso que as pessoas que buscam o tratamento de reversão sexual precisam entender e aceitar. Elas precisam ser acompanhadas para que elas venham aceitar o que elas são, e não para que elas venham reverter o que elas são. É uma divisão sexual das coisas, né? De uma divisão de gêneros, não sei o que. Tipo, meu irmão, o gênero não devia nem existir. Nem se pode gostar ou não. Você tem que nascer, é como você se torna, né? Então, não deveria existir, é uma coisa que vem. É isso, gente. Estamos aqui fervorosamente indignadas com essa porra. Mas, espero que você que viu esse vídeo reflita um pouco, que você... se você chegou a passar assim pela sua cabeça que essa decisão estava correta, que tudo bem as pessoas serem tratadas como doentes, os homossexuais no caso, que você possa refletir, que você possa pesquisar mais sobre isso, você vai ver que isso não tem nada a ver. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, mostra aí pra aquela pessoa, né, conservadora, pra ver se ajuda. Compartilha mesmo. Compartilha mesmo. Porque é isso que faz a força. Isso vai nos ajudar. Se inscreve no nosso canal, dá um like. Até o próximo vídeo.